Bom dia a todos. Hoje nós iremos dar o nosso início, a nossa pregação sobre Daniel, tá? Eu espero falar assim de uma forma clara, objetiva e mais didática. Vamos começar por saber quem era Daniel. Um pequeno resumo da vida dele. Daniel. A primeira parte da vida de Daniel demonstra que há muito mais na vida do jovem do que apenas cometer erros. Nenhuma característica conquista mais rapidamente o coração do adulto do que a sabedoria nas palavras e ações de uma pessoa jovem. Daniel e seus amigos tinham sido levados de seus lares em Judá para o exílio. O futuro era incerto, mas todos eles possuíam características pessoais que os qualificavam para o trabalho no palácio, na presença do rei. Eles tiravam proveito da oportunidade sem deixar que essas tirassem proveito deles. O primeiro sinal da dignidade de Daniel é visto quando ele se recusa discretamente a desistir de suas convicções. Daniel tinha aplicado a vontade de Deus à sua vida e era contrário a mudar de bons hábitos que o formara. Tanto o alimento físico quanto o espiritual era uma parte importante em seu relacionamento com Deus, apesar de ainda ser tão jovem. Alimentava-se cuidadosamente e vivia em oração, em comunhão total com Deus. Um dos benefícios de estar em treinamento para o serviço real era comer da mesa do próprio rei. Daniel escolheu com discernimento um cardápio mais simples e provou ter sido esta uma escolha saudável. Assim como Daniel, as horas das refeições são testes óbvios e regulares de nosso empenho em controlar os apetites. Enquanto controlava sua ingestão de alimentos, Daniel entregava-se à oração. Podia comunicar-se com Deus, porque fez disto um hábito. Ele colocou em prática suas convicções, mesmo quando isso significou ser lançado em uma cova de leões famintos. Sua vida provou que tinha feito a escolha certa. Você mantém tão livremente sua fé em Deus que, não importa o que aconteça, fará o que Deus lhe disser? Tal convicção mantém um passo à frente da tentação e lhes dará sabedoria e estabilidade diante das mudanças. Em oração, viva suas convicções no dia a dia, confia em Deus. Então, aqui fala, né, que Deus, ele vivia em completo relacionamento com Deus, comunhão com Deus e orava, né, que fazia muita diferença na vida dele. Então nós vamos ver que Nabucodonosor, ele era o supremo líder da Babilônia. Ele era temido em todo o mundo. Quando invadia um país, seu triunfo era certo. Após uma vitória, os babilônicos normalmente levavam as pessoas mais talentosas e hábeis para a Babilônia e deixavam somente os pobres para trás, permitindo que estes tomassem a terra que desejassem e ali vivessem pacificamente. Está em 2 Reis 24:14. Tal sistema favorecia a lealdade dos que permaneciam nas terras conquistadas. Era, né, na terra conquistada, ao mesmo tempo que assegurava um suprimento constante de pessoas sábias e talentosas para o serviço civil. Em determinadas ocasiões, Deus permite que sua obra sofra. Aqui, os babilônios invadiram o templo de Deus e levaram as peças de adoração para o templo de um deus da Babilônia. Talvez este tenha sido o deus de Baal, também chamado Marduk, o principal deus dos babilônios. Aqueles que amavam o Senhor devem ter se sentido desalentados, sem ânimos. Ficamos muito desapontados quando nossas igrejas sofrem danos materiais, né, e divisões, e outros fecham por razões financeiras.
Não sabemos por que Deus permite que sua igreja experimente tais calamidades. Porém, assim como o povo que testemunhou o saque do templo pelos babilônicos, devemos confiar que Deus está no controle de tudo. O idioma comum da Babilônia era o aramaico, enquanto a língua erudita incluía o antigo complicado idioma babilônico, né? Então a gente vê aqui como que era naquele tempo. Mas para nós saber um pouquinho mais sobre o que nós estamos lendo, nós temos que saber um pouquinho também o que aconteceu com eles, né? Eles dizem que Daniel era de uma família nobre, sabe? E eles foram levados junto com as mulheres mais bonitas. Onde que ele ia, ele levava todos aqueles que eles queriam, né? Independente de ser nobre, independente de ser qualquer coisa. Ele colocou o olho, lá ia. Então, nós vamos ver o que sucedeu com esse jovem quando ele foi levado pelo Nabucodonosor. Que tipo de educação ele teve? Porque ele era muito jovem quando ele foi, né? Aqui fala assim: e o Senhor entregou nas suas mãos a Joaquim, rei de Judá, e uma parte dos utensílios da casa de Deus, e ele os levou para a terra de Sinar. Está em Daniel 1, para a casa dos deuses, e pôs os utensílios na casa do tesouro do seu Deus. E disse o rei, né, Aspenaz, chefe dos eunucos, que trouxesse algum dos filhos de Israel, e da linhagem real, e dos nobres que era Daniel, jovem, em que não houvesse defeito algum. Talvez ele tivesse uns 10 anos, eu estou supondo assim, né? Porque depois, mais para frente, nós vamos saber por que a gente acha que ele tinha mais ou menos essa idade. Formoso, de aparência, e instruído em toda a sabedoria, e sábio em ciência, entendido no conhecimento, e que tivesse a habilidade para viver no palácio do rei, a fim de que fossem ensinados nas letras e na língua dos caldeus. E o rei lhe determinou a ração de cada dia, que é a comida, né? Porção de manjar do rei e do vinho que ele bebia. Ele ia comer do bom e do melhor, viu, gente? E que assim fosse criado por 3 anos, para que no fim deles pudesse estar diante do rei. E entre eles se achava 2 filhos de Judá, Daniel. Havia os filhos de Judá, que era Daniel, Ananias, Misael e Azarias, que depois foram mudado o nome deles. E o chefe dos eunucos lhe pôs a outros nomes, a saber, Daniel se chamava Beltesazar, Ananias, Zadraque, Misael, de Meseque, Azarias, de Abed-nego. Daniel assentou no coração não se contaminar. Ele sentiu no coração que ele não queria se contaminar com a porção de manjar do rei, nem com vinho que ele bebia. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos que lhe concedesse não se contaminar, que ele não queria comer a mesma comida, né? Ora, Deus teve misericórdia dele, e o eunuco lá do chefe concedeu, né, com muito medo, mas falou que ia fazer essa experiência de dar essa comida para ele, mas se caso ele tivesse ficando magro, doente, ele ia falar para o rei, e daí, né, assim riscarei a minha cabeça para com o rei, ele falou. Então disse Daniel ao despenseiro, a quem o chefe dos eunucos havia constituído sobre Daniel e sobre seus amigos: experimenta, peça-te aos teus servos 10 dias, fazendo que nos dê legumes a comer e água a beber. Então se veja diante de ti a nossa aparência e a aparência dos meus amigos, que comem porção do manjar e de outras pessoas. Era para ele ver, né? E quem comia a comida do rei e quem comia isso aí, quem ia ficar melhor. E no fim de 10 dias
pareceram aos seus semblantes melhores, eles estavam mais gordos do que todos os jovens que comiam a porção do manjar do rei. Dessa sorte, o despenseiro tirou a porção de manjar deles e o vinho que deveria beber, ele dava os legumes, como Daniel pediu. Ora, a esses 4 jovens, Deus deu o conhecimento, a inteligência em todas as letras e sabedoria, mas a Daniel deu entendimento em todos, visão e sonhos. Daniel, ele era um profeta, né? Ele tinha dom de visão, dom de revelação, né? E ao fim dos dias em que o rei tinha dito que os trouxesse, o chefe dos eunucos os trouxe diante de Nabucodonosor. E o rei falou com eles, e entre todos eles não for achado outro, tais como Daniel e seus amigos, né? E em toda matéria de sabedoria e de inteligência, sobre o que o rei lhe fez perguntas, os achou 10 vezes mais doutor, quer dizer, mais que ele falava doutor que tinha mais sabedoria do que todos os magos ou astrólogos que havia em todo o reino. Olha que bonito, né? Deus deu muita inteligência, sabedoria, tudo para eles. E aí nós vamos continuar na próxima, ver o que vai acontecer, suceder com eles. Hoje nós iremos ler, nós iremos agradecer a Deus e vamos orar para todos os aniversariantes do dia, tá? Para que Deus abençoe a vida de todos. Então, vamos pedir para Deus abençoar. Meu Deus Todo-Poderoso, peço a Ti, Senhor, nessa manhã e confio em Ti para que o Senhor liberta a todos nós, Senhor, de todas as forças do mal, de todo desânimo, desconfiança, tristeza, depressão, nervosismo, medo, mágoa, ressentimento, falta de perdão. Livra-nos de todas as doenças, Senhor, que vem de geração em geração, Senhor. Quebra esse ciclo na nossa vida, Senhor. Abençoe todos os aniversariantes do dia, meu Pai. Coloca a tua unção e o teu poder sobre a cabeça de todos que estão nesse momento clamando a Ti, Senhor. Vai abençoando todos esses que vão começar essa estudo bíblico sobre Daniel, Senhor amado. Vai abençoando, Senhor, essa semana grandemente, Senhor. Passa na frente, abençoe todos aqueles que estão internados, aqueles que estão no TI, CTI, aqueles que estão com problema grave do coração, Senhor, aqueles que estão com o coração fraco, Senhor, que o Senhor coloca uma gota do teu sangue precioso em cada artéria, Senhor, que o Senhor faça um grande mover na vida deles, Senhor. Abençoe aqueles que têm problema respiratório, efizema pulmonar, que está muito acamado, Senhor. Vai abençoando, dando força para essas pessoas, Senhor. Liberte, Senhor amado, no poder de Deus. Vai curando, vai libertando. Abençoe todas as nossas crianças. Abençoe a nossa nação. Vai quebrando todo jugo hereditário, toda maldição sobre todos nós. Vai derrubando agora por terra, no poder de Deus. Abençoe, Senhor, aqueles artesãos pequenos, Senhor, que luta dia e dia para melhorar de vida, Senhor, que o Senhor vai abençoando, Senhor, aqueles que trabalham por conta própria, Senhor. Abençoe todos aqueles que trabalham de empregada doméstica na casa dos outros, Senhor, que o Senhor abençoe grandemente a vida dessas pessoas, Senhor. Abençoe todos os nossos professores, Senhor, vai passando na frente, abençoe as nossas escolas, coloca a tua unção, o seu poder, a sua misericórdia, Senhor. Derruba por terra todo o mal que contra o nosso presidente, contra a nossa nação, Senhor. Abençoe grandemente no sangue de Jesus e no poder de Deus. Amém. Amém. Muito obrigado e até amanhã, se Deus quiser, tá? Se vocês gostaram, vocês compartilham e ajudam a evangelizar, tá bom? Vamos juntos evangelizar. Obrigado e até amanhã, se Deus quiser.